Olá, personas, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prates. Vamos a mais uma aula dessa série de equação do segundo grau. Agora vamos ver a forma fatorada. Nós vamos precisar de alguns conceitos básicos de propriedades de soma e produto das raízes. Se você não lembra ou não viu ainda a aula anterior, então dá uma passadinha no meu canal, na playlist, e veja lá as aulas anteriores de soma e produto e também como resolver uma equação ou chegar a uma equação quando se conhecem as raízes, tá legal? Então, indo aqui a forma fatorada. Nós temos a forma geral, ax² mais bx mais c igual a zero. E aí nós iremos colocar esse coeficiente a aqui em evidência, mesmo sem ter a aqui e aqui, não tem problema, tá? Porque nós estamos lidando com as operações inversas, tá? Que dá certinho. Por exemplo, colocando a em evidência, tá aqui, e vai ficar, ó, ax² dividido por a, x², mais bx dividido por a, b sobre a de x, ó. Tá vendo? Ó? Se eu multiplicar, eu volto, ó. Ax² vezes x², ax². A vezes isso aqui, o a simplifica com a, sobra só o bx. Dá a mesma coisa. Então, c dividido por a, c sobre a igual a zero. Então, aqui nós temos a forma geral com o a colocado em evidência, que são equações equivalentes aqui. Nós chamaremos as raízes de R1 e R2. E agora vamos substituir a soma e o produto nesta equação aqui, ó. A soma está aqui e o produto está aqui. E nós vimos também anteriormente o quê? Uma relação importante, que é x² menos s de x aqui, a soma, negativo, sinal trocado, mais o produto igual a zero. Então, ó, a soma vai ficar isso aqui, ó, menos R1 mais R2, ó, que é a soma, que é esse menos aqui, tá legal? E o produto R1 vezes R2. Substituindo aqui, então, vai ficar assim, ó, a x² menos, no lugar do b sobre a, vai ficar R1 mais R2 de x, mais, no lugar do c sobre a, que é o produto, é o R1 vezes o R2. Fecha o parênteses, igual a zero. Tá vendo? Aqui é a mesma ideia. Daqui a gente volta, né, na forma geral também, tá? O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós temos termo comum, ó. Termo comum aqui, ó. Que é x². Mas antes disso, vamos fazer essa multiplicação para facilitar, tá? Então aqui, ó, vamos simplificar. x², esse x aqui, ó, tá vendo que esse sinal de menos é o oposto de todo mundo que está aqui dentro? Então fica menos R1, menos R2. Então vai ficar menos R1 vezes x e menos R2 vezes x. Tá acompanhando aí, ó? Tá? Então esse x vezes todo mundo, ó, só que tem esse sinal aqui, ó. Esse sinal vai fazer com que todo mundo aqui troque. Fica menos R1, menos R2. Tá aqui multiplicando. Mais, repetindo esse, R2 igual a zero. Tá? Agora, nós vamos colocar o termo em evidência. Vamos separar em duas partes, ó. Essa parte dessa daqui. Termo em evidência aqui, termo comum x. Então, vamos colocar o x em evidência. O a repete aqui, abre parênteses, x colocado em evidência. Tá vendo? Ó? Quando eu dividir, aqui vai sobrar x e aqui vai sobrar um menos R1. Agora nós vamos colocar quem em evidência? O menos R2 aqui, ó. Menos R2. Menos R2 em evidência. Fazendo a divisão, o que vai sobrar? Ó? Este
x aqui, menos, percebe que tem que ser menos aqui, ó. Quem vai sobrar? R2 dividido por R2, vai dar 1, sinais diferentes, negativo, ó. Então vai sobrar o R1 aqui. Se eu voltar, ó, perceba que menos R2 vezes x está aqui, e menos R2 vezes menos R1, ó, tá vendo? Ó, positivo aqui, ó, tá vendo? Ó, positivo, tá legal? Então é a mesma coisa. Fecha parênteses, igual a zero. Daqui, o que nós vamos fazer para continuar? Temos o x menos R1 como fator comum, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Colocar em evidência também. Então o A repete, colocando aqui o x menos R1 em evidência, ó, fazendo a divisão, olha que bacana, ó, essa divisão aqui, aqui vai dar 1, o que vai sobrar? O x. Aqui vai dar 1, o que vai sobrar? Menos R2, igual a zero. Então, personas, está aqui a forma fatorada de uma equação do segundo grau, tá legal? Então, é bem interessante você se atentar nessa forma também, que pode ser muito útil na resolução de exercícios, tá? Então, aqui, ó, nós vimos a forma geral e a sua forma fatorada, tá? Vamos a alguns exemplos? Então, nós temos aí a resolução de dois exercícios. Vamos resolver dois exercícios. Determine a equação do segundo grau sabendo que as raízes são 2 e 8 e o coeficiente A igual a 3. Olha que fácil. Então, nós já sabemos que a forma fatorada é A vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz igual a zero, a forma fatorada. Daqui a gente chega na forma geral, tranquilo. O A, só substituir agora. O A igual a 3. X é um x qualquer lá da função, menos a raiz 1, que é 2, x menos a raiz 2, que é 8, igual a zero. E veja que as raízes são positivas, quando vai para a forma fatorada, troca o sinal aqui por causa do menos aqui da fórmula, tá legal? Então fique atento a isso. Aqui, o que nós vamos fazer? Desenvolver este produto aí, ó. Essa multiplicação são 3 fatores. Aqui tem um monômio, binômio, binômio. Então, multiplico de 2 em 2. Fazendo isso aqui, ó, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6, sinais diferentes, negativo. Vou colocar no parênteses porque este produto precisa ser multiplicado também por este binômio aqui, ó. Então, x menos 8. Estou repetindo para ficar bem organizado. Agora todo mundo vezes todo mundo, ó. Então, ó, cuidado, ó. Vamos fazer um chuveirinho aqui, ó. 3x vezes x e o 3x vezes o menos 8. E depois vamos fazer menos 6 vezes x e por último, menos 6 vezes menos 8, tá? Então, acompanhando aqui, ó. 3, ó, quando é multiplicação de monômios ou binômios, que seja, o coeficiente multiplica o coeficiente, ó. 3 vezes 1, 3. X vezes x, x quadrado. 3 vezes 8, 24. Sinais diferentes, negativo, e o x permanece aqui, ó, que seria x vezes 1. X vezes 1 aqui, ó, como não tem letra, não tem a parte literal. Menos 6 vezes x, menos 6x, 6 vezes 8, 48, sinais iguais, positivo, isso igual a zero. Aqui, ó, perceba que nós já chegamos à equação, só que falta simplificar aqui, ó, juntar os termos semelhantes, ó, 3x quadrado, menos 24, menos 6, menos 30, menos 30x, mais 48. Poderíamos parar aqui, mas vamos analisar se dá para simplificar, dá para fazer uma equação equivalente. Como é que é a equação equivalente? Nós reduzimos. Se der para dividir pelo mesmo número, ótimo, tá? Então aqui o 3, ó, o 30 dá para dividir por 3, o 48 também. Dividindo toda a equação por 3. Aqui vai dar x quadrado, porque 3 por 3 dá 1. 30 dividido por 3 dá 10, sinais diferentes, negativo. E 48 dividido por 3 dá 16, ó, porque 30 dá 10 e o 18 vai dar 6. Então 16 igual a zero. Então
Então, qual é a equação procurada, que tem as raízes 2 e 8 e coeficiente A igual a 3? É x² menos 10x mais 16. Mas olha só, o A igual a 3 está aqui, ó. Esta é a equação. Simplificando pode ser essa também. Fica a dica caso apareça alternativa, questão de alternativa. E você pode até pensar, poxa, mas não tem a resposta e o A é 3. Como é que pode ter uma equação que não tem o 3 como A? Porque pode ser uma equação equivalente. Tá legal? O outro exercício, ó, qual a forma fatorada da equação 9x² mais 6x mais 1? Vamos aí pela soma e produto, porque eu preciso saber das raízes para fazer a forma fatorada. Nós sabemos que a soma é dada por menos b sobre a e o produto c sobre a. Tá? Eu gosto de começar pelo produto. Então, produto, o C, ó, vamos determinar aqui o A, tá aqui o 9, o B, que é o 6, e o C, tá? O produto é o C, que é o 1, sobre A, que é o 9. O produto tem que dar um nono. Então, vamos fazer aqui por tentativa e erro. Quais são as possibilidades? Como é uma fração, então, os dois números que eu vou multiplicar, provavelmente é uma fração também, são frações. Então, que número vezes um outro número vai dar 1? Então, é 1 mesmo, ó, 1 vezes 1, 1. Tá? Então, a fração. Que número vezes ele mesmo, ou que número vezes outro número, vai dar 9? Então, só pode ser 9 vezes 1 não dá, tá vendo? Que aí a soma não vai dar certo lá depois. Então, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Mas como aqui é positivo, então eu tenho essa possibilidade também, ó. Menos 1/3 vezes menos 1/3, que também vai dar um nono positivo. Agora, indo para a soma, vamos fazer a soma aqui do lado, ó. A soma é igual a menos b sobre a, então menos 6 sobre 9. Dá para simplificar, dividindo por 3 em cima e embaixo, fica então menos 2/3. Então, qual dessas duas opções, então? Nós já vimos que 1 nono vezes 1 sobre 1 não dá, porque não dá na soma aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. 1/3 mais 1/3 vai dar 2/3. Lembra que não pode somar o de baixo? 2/3 positivo. Então, se aqui é negativo, só pode ser essa outra opção, que fica menos 1/3 somado com menos 1/3 vai dar menos 2/3. Então, quais são as raízes? Menos 1/3 e menos 1/3. Você percebe que as raízes são iguais. Então, R1 igual a R2, que é igual a menos 1/3. Ó. Isso acontece quando o delta é igual a zero. Se você fizer b² menos 4ac aqui, vai dar zero. E também porque isso aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito. Toda vez que der um trinômio quadrado perfeito, o delta é igual a zero, produto notável. Tá? Então tá aí, menos 1/3 é a raiz. Se eu tenho uma raiz agora, forma fatorada a x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz igual a zero. E elas são iguais, então fica assim, o a é igual a 9, tá aqui. E fica x menos 1/3, ó, menos R1, menos da fórmula, com menos da raiz, positivo. Então aqui é a mesma coisa, que a raiz, elas são iguais, mais 1/3 igual a zero. Tá? Poderia parar aqui, ou, de repente, você vai ver se é de alternativa, você ainda pode continuar. Percebe que é um binômio vezes o próprio binômio, ó, são iguais, então dá para fazer pelo quadrado. 9, o número multiplicado por ele mesmo, eu posso fazer elevado ao quadrado. X mais 1/3 elevado ao quadrado igual a zero. Então chegamos na forma fatorada, que pode ser essa daqui ou esta daqui. Tanto faz, a gosto do freguês. Eu prefiro essa daqui, que é a forma mais simplificada. Tá legal? Então, forte abraço, até uma próxima aula.